Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito desta edição traz os esclarecimentos da advogada doutora Silvia Carolo Bortoluzzi, que atua com competência há 29 anos na área trabalhista e empresarial, com representação no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Formada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, foi serventuária estadual do Fórum de Santa Maria por 5 anos. Posteriormente, pediu exoneração para dedicar-se à advocacia, profissão que exerce por vocação. Integrou, pelo período de 10 anos, a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Santa Maria, onde exerceu cargos de conselheira e secretária adjunta. Foi vice-presidente jurídica do Avenida Tênis Clube durante 3 gestões e também vice-presidente da entidade social Ateciana. Uma honra receber a sua distinta presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por destinar este tempo para os nossos telespectadores, esclarecendo sobre sua área de atuação. Seja muito bem-vinda, doutora Silvia Carolo Bortoluzzi. Agradeço o convite e nesse momento eu homenageio as pessoas que estão assistindo a este programa, Giornale, o programa que é assistido por toda a comunidade santamarense. Muito obrigada. Doutora Silvia, sabidamente houve a reforma trabalhista em 2017 e essa reforma trouxe algumas alterações no curso do tempo. Quais foram essas alterações? Então, primeiramente é interessante nós desmistificarmos uma ideia que se surgiu no momento da reforma trabalhista de que ela seria pejorativa ao empregado. Isso não é verdade. A reforma trabalhista ela foi necessária vir e ser implementada diante da modernização das relações de trabalho. O então presidente Michel Temer, no ano de 2017, promulgou, trouxe para nós essa adequação da CLT, que vejam bem, a CLT ela data de 1º de maio de 1943, pelo então presidente Getúlio Vargas. Era uma legislação que ela estava necessitando de reformas, de mudanças, e ela muito veio antiga, né? Exatamente desatualizada e como tudo atualizou, modernizou as relações de trabalho, as empresas modernizaram, a indústria modernizou, as relações pessoais modernizaram, não poderia ficar a descoberto a nossa CLT. E foi feita a nossa reforma trabalhista e vejam bem, ela trouxe qualidade e melhoria para os empregados, diferentemente do que se pensava naquele momento. Que bom, né? E em relação à advocacia, aos advogados, ela favoreceu? Assim, o que acontece? Nós temos, principalmente no âmbito trabalhista, tá? Que é o âmbito que eu mais atuo na parte empresarial. Nós temos uma dicotomia. Veja bem, os advogados que atuam no lado do empregado possuem aquilo que nós chamamos no direito da sucumbência. Existe o valor à empresa quando tem uma causa trabalhista contra si e que perde algum valor, que a gente naturalmente chama de perder a ação. O empregador ele paga valores de honorários para o advogado do empregado. Isso não era possível para os advogados trabalhistas que atuam no pró-empregador. Com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, isso foi possível. Passou a ser viabilizado
que aqueles pedidos que os empregados não ganhavam, eles pagavam para os advogados trabalhistas, ou seja, de uma procedência parcial ou de uma improcedência da ação, aquilo que o empregado deixasse de ganhar, ele teria um percentual sobre aquele valor a título de honorários para os advogados trabalhistas. Isso sofreu um decréscimo em razão de um julgamento pelo STF e que cassou esse direito em parte dos advogados, restringindo bastante o direito dos advogados a receberem essa parcela em decorrência da sua atuação na Justiça do Trabalho. E, logicamente, é um direito que lhe caberia, né? Exatamente. Acabou sendo perdido. Exatamente. Uma vez que os honorários dos advogados, né, eles são devidos pela prestação de serviços aos clientes, não é, doutora? Exatamente. O que acontece? O que são honorários? É o salário do advogado. Porque o advogado, principalmente falo por mim e falo pela grande maioria dos colegas que atuam por toda a categoria, como advogados, a maioria dos advogados vivem exclusivamente da sua profissão. Da advocacia. Da advocacia. Então, os honorários é que mantém o escritório, que mantém a vida pessoal do profissional, ou seja, é a remuneração que eles têm. Trabalhou, é justo receber. É justo receber, com certeza. Doutora, e o que a reforma trabalhista beneficiou em relação ao direito do trabalhador e também em relação ao direito do empregador? O que modernizou, de fato, no âmbito da Justiça do Trabalho? Excelente pergunta, Giovana. Porque assim, o que acontece? Como eu disse anteriormente, a CLT ela era muito antiga. Por exemplo, assim, no âmbito do empregado, tá? No momento que o empregado queria pedir demissão da empresa, rescindiu o seu contrato com a empresa porque havia recebido uma proposta de trabalho de uma outra empresa ou de uma outra função, enfim, ele ficava limitado, porque se ele pedisse demissão, ele perderia algumas parcelas que ele teria direito se despedido fosse pela empresa. Então, muitas vezes, os empregados criavam situações não tão corretas dentro da empresa para forçar uma despedida. A reforma trabalhista nos auxiliou bastante com relação a isso e teve um olhar carinhoso sobre um empregado que quer, numa situação como essa, sair da empresa sem perder o seu direito. Por exemplo, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos o pedido de demissão, que era o ato do empregado. A despedida sem justa causa pelo empregador, a despedida por justa causa quando houvesse algum problema, e a rescisão indireta do contrato de trabalho, que é a justa causa dada pelo empregado ao empregador. Assomou-se a isso, com a reforma trabalhista, o acordo, que antes não era possível, até acontecia, mas não era legal, não era correto. Não era correto. Hoje ele está legalizado. O que o empregado ganha e o que o empregado deixa de ganhar? Ele não perde, muito pelo contrário, ele ganha. Numa despedida normal, o empregador despede o seu empregado, ele tem, dentre as parcelas rescisórias, por exemplo, o aviso prévio indenizado, quando não é trabalhado. No acordo, o empregado também recebe o aviso prévio indenizado só pela metade, 50% deste valor, se for indenizado. Se for trabalhado, logicamente que não. Mas se for indenizado, ele recebe do valor que ele teria direito, 50% dessa parcela. Ele não deixou de ganhar, ele ganha 50%. Sim, ele fez um acordo. Ele fez um acordo. Da mesma forma, a multa do fundo de garantia, que numa rescisão normal é 40%, que na verdade essa multa é 50%. Só que se fala em 40%, que é o valor que vai para o empregado. 10% é parte da União. O empregador paga 50%. Na despedida por acordo, esse valor de 50 passa a ser 30%, porque o empregador paga 10 para a União e 20 para o empregado. Uma dos benefícios que o empregado deixou de ter neste tipo de rescisão é que ele não usufruiu o seguro-desemprego. E quando ele for encaminhar o fundo de garantia, no momento dessa rescisão por acordo, ele recebe apenas 80% do que está depositado, não os 100%.
Mas ao mesmo tempo ele poderá já estar recolocado no mercado de trabalho. Com certeza, porque normalmente se previu esse tipo de rescisão justamente naquele momento que o empregado tem uma ascensão profissional por uma outra empresa e quer deixar o seu ex-empregador sem perder. Nessas condições. Exatamente, então por isso que ele não tem o seguro-desemprego, Sim. porque via de regra ele já está colocado. Claro. Então esse é um dos benefícios que vem em prol do empregado. Um outro benefício que antes da reforma trabalhista nós não tínhamos era o fracionamento das férias. Mas veja bem, o fracionamento da forma que é hoje. Havia o fracionamento de 15 e 10 dias, 20 e 10 dias, ou seja, os 30 dias. Havia então o fracionamento em 2 vezes. Com a reforma, esse fracionamento passou a 3 vezes. Então, o empregado ele pode adequar as suas férias à sua rotina familiar, de acordo com as férias da sua esposa, de acordo com as férias dos seus filhos. Ele tira 15 dias num período, 10 num outro, 5 no outro, ou 7 num período e o saldo num outro período. Ou seja, ele pode fracionar em 3 vezes, desde que uma dessas vezes não seja inferior a 15 dias. Isso é excelente. Claro que sim, porque... Que entra em consonância com o planejamento familiar. Ele pode se organizar durante o ano e fazer uma previsão juntamente com a sua família e uma previsão financeira para aquelas férias que ele pretende viajar, por exemplo. E volta muito melhor para o trabalho. Com certeza. Muito mais feliz, exatamente, muito mais realizado. Exatamente isso. As rescisões contratuais, efetivamente, elas precisam estar bem apontadas, né? Estar bem lembradas, tanto para o empregador como para o empregado, como você está esclarecendo, para não haverem perdas financeiras para nenhuma das partes, né? Com certeza, porque a relação de empregado e empregador, é importante que todos tenham noção disso, ela não é um benefício só de um lado, é benefício dos dois lados. Por quê? Exatamente, por quê? Porque ao receber a sua remuneração, o seu salário mensal, ele tem a forma de estruturar financeiramente a sua família. Enquanto que o empregador, no momento em que tem o seu empregado trabalhando para si, ele está produzindo, ele está atingindo o objetivo da sua empresa. Há um ganho de ambos, há um ganho da sociedade. Não há um ganho só de um lado. Com certeza. É equivocado esse tipo de pensamento que um ganha e o outro perde. Não, ambos ganham. Porque se não houvesse o empresário, não haveria o empregado. Não haveria a rotatividade de dinheiro. Como se faria dinheiro se não houvesse o trabalho, essas relações, a atividade do empresário? Perfeito. Doutora Silvia, vamos aprofundar sobre as relações do cotidiano na esfera do trabalho. O que significa, de fato, a palavra salário? Parece tão simples, Perfeito, não é? E quais as maiores queixas que chegam até o seu escritório por parte do empregado? Perfeito. Existe também é necessário fazer um esclarecimento. Nós temos várias pessoas confundem salário e remuneração. Salário, na verdade, é aquilo que é estabelecido através de um dissídio coletivo, de uma convenção coletiva, através de uma categoria profissional, médico, advogado, arquiteto, engenheiro, ou então através aquilo que estabelece a nossa legislação, salário mínimo regional, salário mínimo estadual, a exemplo das domésticas, que nós temos o piso salarial das domésticas através do salário mínimo regional. Isto é salário. A remuneração é a composição de todas as parcelas que o empregado soma no decorrer do seu mês. Por exemplo, benefícios que ele recebe. A exemplo por exemplo, adicional de insalubridade ou de periculosidade, adicional noturno, as horas extras, uma gratificação de função. A soma dessas parcelas é a remuneração. Isso é importante ter presente, porque há muita confusão com salário e remuneração. No outro sentido, a palavra salário. Nós temos também a palavra salário sofreu uma grande evolução com o tempo. Antes da reforma trabalhista e muito mesmo antes da evolução que nós estamos sofrendo, e isso é inequívoco de um modo geral, o salário era a contraprestação ao trabalho do empregado. Hoje,
esse conceito evoluiu, felizmente, porque ela não se trata mais só de uma contraprestação do trabalho. É uma contraprestação, sim, do trabalho, do tempo à disposição do empregado ao seu empregador e da capacidade intelectual e profissional daquele empregado. Porque nós temos numa empresa profissionais que se destacam, até pela sua formação acadêmica ou mesmo pela sua formação intrínseca, porque tem pessoas que têm um conhecimento que não advém dos bancos escolares. Então, essa capacitação da pessoa de uma forma rotineira pelo seu trabalho, que desenvolve formas de trabalhar, desenvolve uma intelectualidade própria, ou aquela intelectualidade que advém do trabalho, da escola, da faculdade que faz, dos cursos profissionalizantes, que temos muitos. Sim, os aperfeiçoamentos. Exatamente, todos. Os aperfeiçoamentos. Então, isso permite que o empregado tenha um salário diferenciado. Claro. Tá? Que não é só mais a contraprestação do trabalho propriamente dito. Ele está se foi agregando. Exatamente. Para agregar. Foram agregando. Ao longo do tempo foram agregando questões que os próprios empregadores e o legislador mesmo observou que não havia necessidade, claro, de se remunerar também esse tempo à disposição, também essa capacitação cada empregado dispõe. Que é atribuído um valor a toda a capacitação. Exatamente. Né? Então, o salário hoje em dia é algo muito maior do que era antigamente. O tempo de aperfeiçoamento também, né? Perfeito. Tempo de preparo. E te respondendo a tua segunda pergunta, no sentido daqueles questionamentos que aportam no escritório, como eu advogo eminentemente na área trabalhista, administrativa e civil empresarial, eu defendo muitos empresários perante a Justiça do Trabalho, que é o foco. O que acontece? Quais são os problemas que nós encontramos nas reclamatórias trabalhistas? As alegações. Que os reclamantes trazem como alegações, os seus pedidos. São diferenças de horas extras, que reclamam, eu fiz uma hora extra a mais, eu não fui pago. Às vezes eles não têm o conhecimento técnico do cálculo de uma hora extra e acreditam que trabalhou X horas e aquelas horas não estão pagas de forma correta. No entanto, muitas vezes, não é a grande maioria, mas muitas vezes se faz essa análise durante o transcorrer do processo e se comprova que a hora extra ela está totalmente paga. Mas a hora extra não é só o calcanhar de Aquiles. Existem outras parcelas, a exemplo do adicional de insalubridade. E dou um exemplo bem clássico. Hoje em dia, e muito depois da pandemia, nós sofremos bastante com a diferença do pagamento do adicional de insalubridade para as enfermeiras, o setor médico. As enfermeiras, atendentes e todos aqueles profissionais que atuam dentro dos hospitais. A grande maioria pagava e continua alguns pagando o adicional de insalubridade em grau médio, sendo que o dever seria insalubridade em grau máximo, considerando que dentro de um ambiente hospitalar existe o risco de contaminação por doenças infecto-contagiosas, a não ser aqueles hospitais menores, com um fluxo pequeno e que não tenham, por exemplo, doenças nesse nível e que não haja necessidade. Para isso é necessário que seja feita uma perícia. Então, quando os empregados na área de saúde buscam uma reclamatória trabalhista nesse sentido, obrigatoriamente é feita uma análise pericial por técnicos especializados para verificação dessa questão. Então, são questões pontuais que aportam no escritório e que cada uma tem o direito de ser debruçado, o olhar e estudado para que não haja injustiça nem para o empregador e muito menos para o empregado. Perfeito, doutora. A existência da boa-fé deve ser premissa, né? Bem verdade, a boa-fé de ambos os lados. Nas relações de trabalho entre empregado e empregador. E ratificando o que você comentou anteriormente, que o empregado ele deve ter ciência e consciência, né,
de que quando a empresa prospera, ele também está prosperando. Verdade. Né? Porque dessa forma ele também terá o seu trabalho valorizado E garantido, seguro, né? Exatamente. E ao mesmo tempo que ele está trabalhando para ele, né? Para a sua própria evolução, quando ele está desempenhando uma ótima função, né? Enfim, atuando. Exatamente isso. Com retidão, com profissionalismo, ele está cuidando da sua evolução profissional, da sua evolução pessoal. Exatamente. E assim, no momento em que o empregado tem a consciência de que no momento em que a empresa está em crescimento e ele tem essa possibilidade de crescer e ele se dedicar ao trabalho de uma forma correta, de uma forma dedicada, com profissionalismo, e ele será visto pelo empregador e isso lhe trará recursos financeiros. Isso lhe dará um aporte financeiro que vai melhorar a sua vida também, dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem uma máxima que diz que alguém sempre enxerga o que você faz. Né? O bom sempre é visto. O bom sempre é visto. Doutora Silvia Bortoluzzi, contando com sua expertise no segmento jurídico, tendo em vista que você já atua há 29 anos, e dessa trajetória de 29 anos, eu tenho a honra de dizer que eu acompanhei uma grande parte, acompanho você há um longo tempo, é uma trajetória plena de êxitos, né? Gostaria que você falasse para os nossos telespectadores como você verifica o espaço da mulher no âmbito da advocacia. Isso é uma questão bastante delicada. E eu digo delicada porque se nós fizermos uma análise aqui no âmbito de Santa Maria, é um questionamento que eu faço às vezes para alguns clientes e é uma reflexão que eu me debruço há algum tempo e que isso de uma certa forma até me incomoda. Porque em se fazendo uma reflexão em Santa Maria, quais os escritórios de grandes nomes femininos na cidade? Não existem. É um nicho, infelizmente ainda se tem como um nicho eminentemente masculino, em que pese existir um número maior de advogadas mulheres, um número expressivo de magistradas, um número expressivo de promotoras de justiças, de serventuárias nas justiças, tanto comum quanto federal, bem como na Justiça do Trabalho. A mulher, hoje em dia, ela é uma profissional dedicada, ela estuda, ela é minuciosa. Então, assim, está faltando, ao meu ponto de vista, um olhar da comunidade em valorizar o trabalho da mulher advogada, porque o que acontece? Se tem os escritórios femininos, mas os grandes escritórios são os masculinos, por quê? Porque a comunidade assim os elege. Agora, em pleno século XXI, isso é inadmissível, não é, doutora? Infelizmente, eu digo que isso não se trata de mimimi, é uma reflexão que eu faço. Sim. E eu provoco os senhores a fazer essa análise também. Qual o escritório de nome de grande porte na cidade feminino? Não existe. E não porque não existe vontade. E posso falar por mim que sou uma guerreira há 29 anos trabalhando de fato como advogada. Trabalhei muitos anos como sócia de um escritório onde eu tinha um colega homem, e a qual eu devo muito. E hoje fazem 14 anos que eu tenho o meu escritório e lutando, me degladiando, tenho colegas advogadas trabalhando comigo e com grande satisfação, desempenho a atividade de advocacia com grande satisfação, com grande empenho. E amor à profissão. E amor, exatamente. Realmente você tem razão, enquanto você falava, eu estava aqui lembrando a pouca representatividade feminina em lugares de destaque, em várias instâncias. Então, por isso a necessidade de continuarmos batalhando, para continuarmos a mostrar o quão competente o trabalho da mulher, o quanto a mulher também tem capacidade, o quanto somos capazes.
Não é, doutora? E já me sinto bastante prestigiada e representada, principalmente, porque hoje temos a nossa presidente da subseção de Santa Maria, a doutora Juliana, que é uma advogada. Então já evoluímos. Já evoluímos bastante. Eu me recordo que tivemos uma única anterior à doutora Juliana, que foi a doutora Suzineia Nonenbacher, que foi uma grande profissional também, uma batalhadora. Exatamente. Que já nos deixou... E 91 anos de OAB, subseção Santa Maria. Exatamente. Apenas 2 mulheres. Realmente, a reflexão é importante, né? Importante, com certeza. Doutora Silvia Bortoluzzi, foram essenciais seus esclarecimentos para os nossos telespectadores, né, trazendo questões do dia a dia da advocacia, da classe empresarial e dos trabalhadores. Agradeço a sua gentil presença aqui em nossos estúdios, a atenção para com o jornal. Muito obrigada, foi um imenso prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite e transmito um afetuoso abraço a todas aquelas pessoas que nos assistem e prestigiam o trabalho maravilhoso desenvolvido pela nossa querida Giovana. Muito obrigada, obrigada pelo carinho. Merece. Obrigada. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, você confere a cobertura do jornal no coquetel de lançamento do robô Da Vinci XI no Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Volto após o intervalo.